segunda-feira, 2 de março. Estamos iniciando o dia, a semana e o terceiro mês do ano de 2026. Que bom estarmos juntos nessa manhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Hoje comemora-se o Dia Nacional do Turismo. E se porventura a nossa cidade de Campina Grande está recebendo algum turista, queremos dar as boas-vindas. Sejam bem-vindos. Dentro de instantes, estaremos ouvindo a conclusão da palavra que nós ministramos na última sexta-feira sobre como você deve aprender ou extrair lições quando estiver no leito da enfermidade. Recentemente eu fui operado do ombro esquerdo e durante 30 dias em convalescença aprendi muita coisa. Aliás, sempre quando estamos enfermos, Deus quer nos ensinar algumas coisas. E hoje você ouvirá a conclusão desta palavra que nós ministramos. Você também ainda ouvirá, dentro de instantes, o cantor Paulo César, que foi um dos cantores que esteve abrilhantando o encontro, 28ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. Você vai se deleitar com a música dentro de instantes. Antes, desejamos agradecer a todos os nossos mantenedores, patrocinadores que estão voltando a cooperar e contribuir para que este programa permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. Esta semana tivemos 2 mantenedores que nos procuraram desejosos de nos ajudar a continuar. Não puderam no passado, mas estão voltando e nós só temos que agradecer àqueles que estão cooperando, colaborando, contribuindo, orando assim para que este programa permaneça no ar. Quero deixá-los agora com o cantor Paulo César. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim,
naquela cruz voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Então, quando Jesus cuspiu uma vez, duas vezes, foi dizer: olha, vocês precisam também, para receber a cura, usar remédio. E eu quero dizer uma coisa para vocês: é porque o povo mais antigo usava muito isso. A medicina não era tão evoluída como é hoje, mas antigamente, no meu tempo dos meus avós e dos seus avós, usava-se muito remédio caseiro, raiz de plantas para determinadas doenças. Tomava caldo de batata, de tanta coisa, né, para poder ficar bom de certas coisas, de enxaqueca, de tanta doença. Falou? Chá de alecrim, né, tanta coisa que chá de capim santo, era tanta coisa que tinha antigamente. Mas hoje a medicina evoluiu tanto que hoje quase não se usa mais. Ainda se usa recursos da natureza. O remédio que você toma, que você compra na farmácia, foi fruto de estudo, de pesquisa de laboratórios, para que pudesse chegar àquela conclusão que aquele remédio iria fazer bem para você ficar bom daquele mal, daquela doença. Não é pecado o crente ir ao médico, não é pecado o crente procurar um médico, como eu procurei agora, para se... Deus pode usar a medicina, como pode não usar a medicina para fazer um milagre da doença, de você ficar curado. Um outro exemplo que eu posso citar também, de um outro cego, que foi curado também, está lá no Evangelho de Marcos capítulo 8, verso 22 a 25, um outro cego, chegou para Jesus e disse, chamando por Jesus, né, clamando por Jesus, né, o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, então, a multidão ele já ia lá adiante: mestre, alguém chegou, cala-te, cego, Jesus não vai te ouvir. Jesus então parou, voltou, veio aonde estava o cego, até o seu encontro, e disse: que queres que eu te faça? O cego Bartimeu disse: Senhor, que eu torne a ver. Jesus disse: então vê. Então veja, que Jesus teve que cuspir no chão, talou, esfregar no olho, duas vezes. Outro ele disse: que queres que eu te faça? Que eu veja. A fé curou, né? Essa semana passada, eu posso compartilhar essa experiência aqui, porque ela contou para a gente. A irmã Antônia, que ela deve estar nos assistindo agora, através do nosso YouTube, do nosso canal do Instagram. Ela estava com um problema para tratar de uma cirurgia, de uma úlcera, mas não podia fazer essa cirurgia porque estava também com um problema de cálculo nos rins, né? Então tinha pedras para ser realmente ela ficar curada, como o nosso irmão presbítero Alberto está com esse problema, né? Vamos orar que Deus pode fazer um milagre. E a irmã Antônia então pediu oração na igreja, a gente orou aqui por ela e tal. Sabe o que aconteceu? Ela ia fazer a cirurgia de tirar as pedras, e quando fez lá um raio-x, tirou lá, fez aqueles exames, que levou para o médico disse: aqui não tem mais rim não, não tem mais pedra no rim não. Sim, os rins estavam paralisados. Os rins estavam na iminência de se paralisar. O médico, quando olhou, disse: não, aqui, essa mulher não está doente de nada de rins aqui, está curada.
Ela disse: sabe o que foi isso, Jesus, doutor? Foi Jesus. Foi Jesus. E aí o médico, sem querer acreditar, chamou uma junta médica para ver os resultados anteriores e o posterior àquele que ele estava de posse em mãos. Uma junta médica. Foi preciso ser prova e testemunha de que realmente ela era portadora daquele problema de paralisação dos rins, mas que foi curada. Agora ela pode fazer outra cirurgia, né? Então foi curada pela fé e agora pode ser curada pela medicina. É um problema de úlcera no estômago. Então vejam que tanto Jesus pode curar usando o remédio, como ele pode também curar usando a fé. Pode ser de uma maneira ou de outra, mas conquanto que ele faça com que o milagre aconteça. E um outro exemplo que eu tenho para trazer para vocês, está lá no livro de Isaías, capítulo 38, versículo de 1 a 5. A Bíblia diz que o rei Ezequias estava enfermo, e era uma doença para a morte. Olha aqui agora, outro exemplo. Então, o Senhor mandou o profeta Isaías ir ao rei Ezequias e disse: olha, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Meus irmãos, era uma sentença de morte. Vai, diz Ezequias, vai, diga a ele, dê esse recado para ele, que ele ou põe em ordem a casa dele, ou então ele vai morrer. Põe em ordem a tua casa, porque certamente você morrerá. E aí diz a palavra lá em Isaías capítulo 38, versículo de 1 a 5, que Ezequias virou a sua cabeça sobre a parede e começou a chorar e se arrepender e confessar o seu pecado. E ele usou o verbo andar. Lembra-te, ele usou esses dois verbos no pretérito. Ele disse: Senhor, lembra-te de que andei. Ele usou o verbo no pretérito, andei. Se ele usou o verbo no pretérito, que ele tinha deixado de andar. Andei nos teus caminhos e obedecia ou guardava a tua palavra. Quer dizer, tinha deixado de guardar e tinha deixado de obedecer. Fiz o que era reto aos teus olhos, que era obedecer ou guardar, né? Fiz o que era reto, quer dizer, no momento que ele disse andei nos teus caminhos, tinha deixado de andar. O verbo está conjugado no pretérito, andei. Fiz o que era reto aos teus olhos, também pretérito, tinha deixado de fazer. Então quando Deus ouviu esse clamor, esses quebrantamentos, lágrimas, e ele confessando o seu pecado: fiz e deixei de andar, fiz o que era reto, deixei de andar e deixei de fazer o que era reto aos teus olhos. Ele agora estava quebrantado, arrependido, contrito e disposto realmente a voltar àquela vida que ele cultivava na presença do Senhor. E aí o mesmo profeta Isaías, preste atenção, isso é importante, o mesmo profeta Isaías, que levou uma sentença de morte, que levou atestado de óbito, foi como se fosse um atestado de óbito assinado pelo médico dos médicos, que é Jesus, levou atestado de óbito, foi o mesmo que disse agora: ouvi as tuas lágrimas, ouvi o teu quebrantamento, e olha, agora eu vou te acrescentar 15 anos à tua existência. Está vendo, irmãos, que há enfermidade que é para a morte e há outras que não é para a morte. O caso de Lázaro era para a glória de Deus. Esse caso aqui do rei Ezequias era para que ele se arrependesse, para que ele se convertesse, para que ele se corrigisse, deixasse aquela vida de caminhos tortuosos, caminhos íngremes que ele estava andando, e voltasse a ter comunhão com Deus. Então a mensagem que o Senhor dera de seus dias estarem contados, agora o Senhor acrescentou mais 15 anos à sua existência. No capítulo 38 de Isaías, versículo 2, aí o Senhor deu a receita. Olha aqui, voltando aqui o remédio aqui, irmã Carluza, o remédio. No mesmo capítulo 38, que Deus disse: vai ao rei Ezequias, diz a ele que ele põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E ele se arrependeu, e creu, e se converteu, e se corrigiu. O Senhor agora passou a receita. Quando você vai ao médico, o médico mesmo que me fez essa cirurgia agora passou uma receita: olha, o senhor toma esse medicamento aqui, assim, 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 e
faça, evite isso, isso e aquilo outro. Deus fez também a mesma coisa com o rei Ezequias. Abra aí a sua Bíblia, Isaías 38, versículo 2. Olha aqui a receita que o Senhor passou para Ezequias. Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera. Está vendo aqui um remédio caseiro, irmã Alessandra? Remédio caseiro. Deus passou um remédio caseiro para ele, olha. Vou repetir o texto. O remédio foi esse. Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera. Deus passou, foi a receita. E é que o Senhor tinha dito: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Mas ele se arrependeu, ele se quebrantou. Não era caso cirúrgico, mas era um tratamento que Deus tinha que fazer no coração dele, e ele estava disposto a fazer. Por isso agora toma esse remédiozinho aqui e você vai ficar curado. Conclusão, meus irmãos, estamos chegando ao término. Na carta de Paulo aos 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 6, versículo 7 a 10, todos conhecem a história de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, sim ou não? Um espinho na carne, espinho incomoda. Uma pedrinha de areia que cai dentro do seu sapato, causa um incômodo para você andar, não é verdade? Imagine um espinho inflamando ali, né? Aquele espinho que fica lá incomodando. E aí Paulo orou ao Senhor: Senhor, remova de mim este cálice, Senhor, afaste de mim este espinho, desculpem, afaste de mim, remova de mim este espinho na carne. Orou 3 vezes. Qual foi a resposta de Deus? Que ele tomasse remédio, que ele fizesse alguma coisa? Não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, há certos sintomas que Deus permite que esteja em nosso corpo físico, para que nós nos corrijamos de alguma coisa. Aqui era para que Paulo não se envaidecesse, para que Paulo não se orgulhasse. Ele fala de um homem que foi arrebatado até o 3º céu e viu coisas que eram inefáveis, que não podia se contar aos homens, porque eles não iriam acreditar. E para que ele não se envaidecesse, para que ele não se orgulhasse, para que ele não se ficasse ufanado, o Senhor chegou para ele e disse: olha, este espinho na carne é um mal necessário na tua vida. Por isso foi posto um espinho na carne, no teu corpo, para que você não se envaidecesse, para que você não se orgulhasse, para que você se quebrantasse. E o que eu acho mais interessante é que Paulo, neste capítulo que eu estou citando para vocês aqui de Coríntios, ele usa aqui uma expressão que eu admiro muito, porque eu nunca vi ninguém se vangloriar nas fraquezas. Eu não conheço. Você conhece alguém que tem prazer? Eu tenho prazer porque eu sou fraco, porque eu tenho essa fraqueza. Eu não vejo. Ou se alegrar com sofrimento. Eu não conheço. E conheço somente esse texto que a Bíblia relata. O apóstolo Paulo, na sua 2ª carta, capítulo 12, versículos de 7 em diante. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei. Olha aqui, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você tem prazer nas fraquezas, Alessandra? Eu não tenho. Tem, Luísa? Ninguém tem prazer nas fraquezas. Mas Paulo disse: aprendeu com aquele espinho na carne, ter prazer nas fraquezas, nas injúrias. Quem tem prazer nas injúrias que alguém joga contra você, irmão Raminho? Ninguém. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Alguém está ali perseguindo, você tem prazer? Tem um prazer que fulano me persiga. Ninguém tem esse prazer, mas Paulo aprendeu isso. Nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, um espinho na carne pode representar um sintoma, né, dentro da pedagogia divina, que Deus vai se utilizar desse espinho, dessa doença, dessa enfermidade, para que você se corrija de alguma coisa. Essa é uma outra lição, né?
Meus irmãos, nós ainda vemos também lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 30, Paulo falando sobre a ceia do Senhor que nós celebramos todos os meses. Ele diz que quando nós formos tomar a ceia do Senhor, quando nos assentarmos para celebrarmos a ceia do Senhor, examinemos-nos a nós mesmos. Faça um exame introspectivo, faça um exame de consciência, para você não comer o pão, irmão Cesário, nem tomar o vinho indignamente. E aí ele diz por quê? Porque quem come e bebe, quem come o pão e quem bebe o vinho indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Aí vem o quê? Qual é o juízo aí de Deus? Muita fraqueza espiritual no meio do povo de Deus, muita gente doente, uma quantidade enorme de doenças no meio do povo de Deus, e não muitos que já dormem. Morreu antes do tempo, morte prematura, irmã Diana. Então veja, essas lições estão na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando isso não, irmãos. Apenas a gente foi lendo, meditando e foi descobrindo isso. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, quando for tomar a ceia do Senhor, e veja se há alguma coisa errada na sua vida, corrija-se primeiro, antes de tomar a ceia, para que não lhe aconteça 3 coisas: fraqueza espiritual, anemia espiritual, doenças e não poucos que já dormem. Então, cuidado. E por último, lá em Tiago, capítulo 5, versos 13 e 14, nós encontramos Tiago nos ensinando que todas as vezes que nós formos nos depararmos ou nos encontrarmos com algum tipo de doença, com alguma enfermidade, devemos então ter discernimento. E Tiago nos diz no capítulo 5, versos 13 e 14, ele diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Mas no versículo 14 ele diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então essas lições estão na palavra de Deus. Se você estiver enfermo, doente, seja qual for a doença, no mínimo chame os presbíteros da igreja e peça para que seja ungido com óleo. A cura não está no óleo, mas o óleo simboliza o Espírito Santo de Deus, e é um sinal evidente que você realmente creu e por isso recebeu a cura ou a bênção do milagre na sua vida. Eu tenho 2 textos para encerrar. Um está no Velho Testamento, no livro do rei Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Ezequiel 47, 12. Ele falando aqui do que Deus pode fazer através do remédio da natureza. Ele diz aqui: será a região especial dentro da região sagrada. Aliás, desculpem, 47, versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Amém, irmãos? Então, se precisar de usar um remédio, é para usar. Se for para usar a medicina, para fazer cirurgia e ficar bom, vá se operar. Mas se não for por um desses veículos de Deus operar a cura, creia tão somente. E ainda lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 2: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu tenho que explicar aqui uma coisa para vocês, que eu tive um professor no seminário, pastor Victor Pester, e ele era um homem muito profundo na língua hebraica, e ele fazia um comentário sobre esse último versículo que eu li aqui para vocês. Espero que você não esqueça disso nunca mais, que eu também nunca mais consegui esquecer.
no capítulo 21 do livro do Apocalipse, no versículo 4 e 5, diz o seguinte: e ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, no capítulo 21, subentende-se que na eternidade, na glória, quando nós estivermos na glória, não haverá doença, não haverá morte, não haverá hospital, não haverá cemitério. Está aqui, eu acabei de ler para vocês no capítulo 21. Mas no capítulo 22 diz que lá no rio, no rio, verso 2, no meio da sua praça, e de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ora, se lá diz que não há mais doença, não há mais morte, não há luto, nem pranto, nem dor, não há doença, não há mais dor nem nada, e aqui no capítulo 22 está dizendo que no meio da praça de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando-lhe o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Quer dizer, vai ter ainda gente doente. Então ele tinha a seguinte explicação para dar para a gente. João estava lá na ilha de Patmos, um homem já cansado, já de idade avançada, com uma certa dificuldade, e certamente quando ele estava recebendo esse livro por revelação, ele tinha esse argumento para mostrar porque aqui no capítulo 22 diz que vai ter árvores que vai dar fruto para remédio das nações, e no capítulo 21 diz, antes do 22, que lá não tem doença, nem morte, nem dor, nem nada. Então ele dizia o seguinte: pode ser que João, quando estava escrevendo, pode ter acontecido de ter dado um vento, e quando ele foi repaginar, colocou o capítulo 21, suponhamos, né? Isso é uma suposição, não é dizendo que foi assim, que o capítulo 22 deveria estar no capítulo anterior, seria o 21, e o 22 seria o último, o 21 seria o último, porque antes de que o Senhor estabeleça o seu reino milenar, ainda haverá aqui na terra gente morrendo, gente adoecendo, tudo que vocês imaginarem vai acontecer. Porém, quando nós estivermos nos páramos celestiais, na eternidade, no céu de gozo, isso não mais existirá. Não haverá doença, nem dor, nem morte, nem cemitério, nem nada daquilo que a gente se sente muitas vezes afligido pelos fatos, pelos acontecimentos desta vida. Então, meus irmãos, espero que nessa manhã essas lições tenham ficado gravadas em nossa mente, em nosso coração, e você possa, quando estiver no estado de enfermidade, lembrar-se do que você poderá extrair para a sua vida, aplicar para o seu coração. Porque hoje, quando eu adoeço, ou quando aconteça de eu estar enfermo de algum tipo de alguma doença, alguma coisa eu devo extrair para aplicar o meu coração. Portanto, quando você se encontrar no leito da enfermidade, procure extrair algumas lições para a sua vida. Com certeza Deus vai falar ao seu coração. O salmista nos diz no Salmo 41 que o Senhor afofa o nosso leito quando estamos no leito da enfermidade, na doença. Ele afofa a nossa cama. Que lição maravilhosa, né? E às vezes Deus permite que nós estejamos no leito para refletirmos no verdadeiro sentido da vida e valorizarmos a saúde, como a saúde é importante. Aliás, é a maior riqueza que nós poderemos desfrutar nesta vida. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos amanhã, se assim Deus nos permitir, estarmos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até lá!